E aí, gente, tudo bem? Encerrando essa série de vídeos a respeito das grandes mulheres que foram fundamentais para a construção da psicologia junguiana, nós vamos falar hoje sobre ela, a última grande mulher a entrar na vida de Carl Jung, Aniela Jaffe. Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico, atendo na cidade de Porto Alegre e tenho autorização para atender brasileiros na modalidade online. Aniela Jaffe conheceu Carl Jung em 1956. De uma série de secretárias que Jung vinha tendo, ela foi a última a ser sua secretária e acompanhou ele até o fim de sua vida. Jung tinha um compromisso com o governo suíço de receber e amparar financeiramente refugiados do nazismo nas terras suíças. Esse compromisso ficou registrado na Agência Governamental Suíça por receber estrangeiros no país, além de ter feito registros em cartórios e até mesmo publicado isso em jornais. Ele fazia isso para pessoas tanto conhecidas como desconhecidas. As pessoas conhecidas que ele ajudou, por exemplo, havia sido a Yolande Jacobi, que tinha fugido de Viena por causa da invasão nazista, e Aniela Jaffe era uma das pessoas de origem judia que fugiu do nazismo, se refugiou em Zurique, e Jung ajudou ela dando-lhe um emprego no Instituto Carl Gustav Jung. Jung vinha de uma série de secretárias que estavam atendendo ele ao longo dos anos 40 e 50, mas muitas vezes ele não se adaptava a elas. Uma, Thomas, foi uma das pessoas que ele contratou e que faziam as coisas do seu próprio jeito, datilografando, por exemplo, cartas que Jung ditava, tirando trechos, colocando trechos que ela achava que eram melhores e enviando para as pessoas. Ela ficou algum tempo com ele, depois mandou embora. Doris Gautzby ficou 2 anos com ele, ajudando e auxiliando, e em 1955, quando ela saiu de férias, ela disse simplesmente que não poderia voltar, pois o volume de trabalho que ele tinha era demais para ela, ela não tinha como dar conta disso. Em janeiro de 1955, a Emma Jung, então, insistiu que Jung aceitasse que Aniela Jaffe fosse sua nova secretária e que Jung permitisse que ela estivesse com ele, assessorando, ajudando, pois ela tinha um bom conhecimento da psicologia analítica. E foi assim, por causa da Emma Jung, logo em seguida esse pedido ela falece, mas foi também por causa da Emma Jung que Jung escolhe então a Aniela Jaffe como sua nova secretária. O Jung já vinha tratando a Aniela Jaffe gratuitamente. Em troca disso, ela trabalhava no Instituto Carl Jung e ela tinha uma boa leitura das ideias de Jung. Ela tinha ótimos insights, tanto quanto a Marie-Louise von Franz, e as duas tinham um modo quase que perfeito de compreender a psicologia de Jung e explicar ela para outras pessoas. E esse foi um dos fatores que fez o Jung tomar a Aniela como sua secretária. A Aniela já havia sido secretária de uma historiadora de arte, depois de um sinólogo, e trouxe esses conhecimentos para a psicologia junguiana, que ajudou muito Jung. Antes de se tornar secretária dele, ela trabalhava no Instituto Carl Gustav Jung como secretária do Instituto, e nas horas vagas ela fazia algumas pesquisas para Jung, preparava manuscritos para ele poder avaliar depois. Então ela já ajudava ele. Mas a partir de 1955, ela sai do trabalho do Instituto Carl Gustav Jung e vai trabalhar como secretária de Jung por tempo integral. No início da relação deles, Jung revisava tudo que ela escrevia. Mesmo quando ele ditava uma carta ou ela organizava alguma coisa, ele revisava tudo. Com o passar do tempo, ele se deu conta que ela nunca errava. Ela raramente errava, cometia algum equívoco. E isso foi fazendo com que Jung tivesse mais confiança nela. Ele também confiava tanto nos insights que a Aniela Jaffe tinha, porque assim como a von Franz, ela tinha uma boa percepção analítica, que Jung chegou mesmo a pegar um ensaio, um estudo que ela fez sobre um conto de fadas chamado A Panela de Ouro, e incorporou esse estudo que ela fez num de seus seminários, como publicação de um de seus seminários, porque ele levava em alta conta as ideias, insights e o modo como ela escrevia. Então ela realmente tinha talento tanto para a psicologia analítica quanto para a compreensão das ideias de Jung.
Qual é a importância de Aniela Jaffe para a psicologia de Carl Gustav Jung? Algumas pessoas que cercavam Jung queriam que ele escrevesse uma biografia. Isso já havia sido ventilado em 1955, logo após o falecimento da Emma Jung, mas o Jung estava com a saúde já debilitada nessa época. Haviam sondado a Yolande Jacobi para escrever uma biografia a respeito de Jung, mas como ela não se dava bem com praticamente ninguém do ciclo de convivência de Jung, então ela disse que não queria. Né? Além disso, ela também queria se dedicar à sua escrita independente. Né? E sugeriu que as pessoas então sondassem a Aniela Jaffe, que já era a secretária de Jung, estava trabalhando com ele, mas as pessoas que iriam conduzir a criação da biografia de Jung levaram um ano para falar com a Aniela. Kurt Wolff, um dos interessados na biografia de Jung, que acabou participando, começou a fazer pesquisas de quem poderia se dedicar à escrita de uma biografia ou auxiliar Jung na escrita de uma autobiografia. Como a Yolande Jacobi não era muito querida por grande maioria dos outros analistas junguianos, a Yolande Jacobi mesmo falou a Kurt Wolff que talvez eles dificultassem a pesquisa dela a respeito da vida de Jung, então não seria uma biografia feita de modo mais limpo e tranquilo, haveria muito conflito. Isso acabaria recaindo de algum modo na Aniela Jaffe, até por uma questão de logística. Era a pessoa que mais próxima estava de Jung, era a secretária dele, entendia a teoria dele tão bem quanto o próprio Jung. A von Franz estava com outras atividades paralelas também para Jung, mas não poderia se dedicar à empreitada de escrever uma biografia. A Yolande Jacobi não seria escolhida, então, pela lógica, acabou sendo a Aniela Jaffe. Mas, além de escolher alguém para escrever a biografia de Jung, havia uma outra coisa. Tinham que convencer Jung de escrever uma biografia, o que não era uma ideia muito interessante para ele. O Kurt Wolff disse para ele: olha, Dr. Jung, o Dr. Freud não escreveu uma biografia. Né, escreveram a respeito dele. Se o senhor escrever uma biografia, será a única biografia, autobiografia, escrita por uma das pessoas que alterou a psicologia e o pensamento a respeito do ser humano no século XX. Então é fundamental que o senhor escreva. Então muita gente estranha começou a se aproximar de Jung querendo ajudar ele a escrever a biografia porque sabiam que uma biografia ou autobiografia escrita por Jung já iria nascer um best-seller. Todos queriam levar uma fatia do bolo. Foi uma confusão. Muitas e muitas pessoas ficaram envolvidas na tentativa de escrever uma biografia de Jung e de ser o seu biógrafo oficial, e ele recusava todas as pessoas, tendo que fazer muitos malabarismos políticos para isso. Como Jung já estava velho e cansado, ele disse: eu não quero escrever uma biografia, eu não tenho força para isso. E aí o Kurt Wolff deu-lhe uma ideia: olha, então por que o senhor não faz o seguinte? O senhor começa a falar de modo aleatório sobre o que lhe vier à mente, e a Aniela Jaffe vai tomando nota, de modo informal, e isso poderá virar uma biografia. E em setembro de 1956, Jung começa a ter algumas sessões biográficas, como ele chamava, com a Aniela, onde ele escreve. Setembro eles não fazem nada nesse sentido. Em outubro, novembro retomam. Então, em setembro de 1956, a Aniela Jaffe começa a tomar notas de Jung para aquilo que viria a ser a biografia de Jung. Carl Jung tinha duas exigências com relação à sua biografia. Primeiro, ela não poderia sair nas obras completas. Ele não queria de modo algum que essa biografia fizesse parte da coleção de obras completas dele. Tá? E a segunda coisa, ela só poderia ser publicada depois que ele morresse. Então ele não queria nas obras completas e não queria ver essa biografia em vida. E as pessoas aceitaram, mas queriam que fizesse parte das obras completas, enfim. E começou a haver um conjunto de transições e combinações políticas, porque a editora oficial de Jung, que estava preparando as obras completas de Jung, haviam feito um contrato com Jung anos antes, dizendo: olha, tudo que Jung escreveu antes desse contrato e o que ele escrever ainda em vida pertence a nós. Nós queremos ter todo e qualquer poder de royalties e de publicação sobre as obras dele. Então, muitas coisas foram cogitadas, inclusive outros contratos, quebras de contrato. Jung fazer um contrato com uma outra editora que fosse exclusivo para a biografia dele, e eles chegaram a ideia de que a autora do livro seria Aniela Jaffe e Jung seria apenas um colaborador, oficialmente, onde ele teria dito uma ou outra coisa, mas quem teria feito
toda a pesquisa sobre a vida dele teria sido ela. Era essa a ideia que eles queriam jogar, para não dar os direitos autorais para a editora que estava publicando as obras completas de Jung. Só que se a Aniela Jaffe fosse a autora oficial do livro, eles não poderiam reivindicar nada sobre o livro. Então tinha um grande impasse aí acontecendo. O título provisório da biografia de Jung foi Memórias Improvisadas. Esse era um título que estavam trabalhando em cima dele, mas, como eu disse, era apenas provisório. Então, em 25 de outubro de 1957, Kurt Wolff, junto com a editora Pantheon, Aniela Jaffe e Carl Jung chegaram a um consenso e fizeram um contrato exclusivo para a biografia de Jung, onde os royalties seriam divididos entre Aniela Jaffe, Carl Jung e seus herdeiros. E em 1957, as horas biográficas iam a todo vapor às sextas-feiras, entre as 5 e as 7 da tarde. Durante os escritos, os editores da Pantheon e Kurt Wolff queriam ver o que Jung estava escrevendo, o que ele estava ditando. E a Aniela Jaffe sempre colocava empecilhos. Olha, está escrevendo ainda, está fazendo uma revisão. Neste momento não é possível. E Jung acaba de escrever um novo capítulo. Olha, Jung está revisando todo aquele capítulo que dissemos. Então ela ia enrolando as pessoas e não deixava ninguém ter acesso ao que Jung estava escrevendo. Então ninguém sabia o que ele estava escrevendo. Uma hora Jung estaria ditando um capítulo especial sobre Tony Wolff. Outra hora estaria reescrevendo um capítulo que já havia escrito. Outra hora estaria inserindo notas em alguma coisa que havia escrito. E ele tinha até mesmo alguns diários, o Jung, da época que ele viajou à Índia, ao Egito, aos povos pueblos, e as pessoas queriam que ele incluísse trechos desses diários na biografia. Jung não queria, queriam que Jung citasse grandes personalidades com as quais ele havia entrado em contato ao longo de sua vida, ele não queria. Jung chamava outras pessoas para escreverem trechos para ele, então tinha um pouco de confusão do Jung, e havia muita confusão por parte das pessoas que estavam ao redor, mas ninguém sabia o que ele estava ditando para Aniela Jaffe, e as pessoas começaram a ficar desconfiadas com isso. Em janeiro de 1958, Aniela Jaffe disse a Kurt Wolff que, abre aspas, algo maravilhoso aconteceu. Jung está reescrevendo sozinho toda a sua biografia. Ele quer colocar suas ideias no papel de modo cronológico e por inteiro. Fecha aspas. Então as pessoas ficaram muito felizes com isso. Afinal de contas, o próprio Jung está escrevendo, não vai mais ditar nada para Aniela Jaffe. Só que tinha algumas coisas aí que não batiam. Buenas. Aniela Jaffe não tinha outra fonte de renda. A única fonte de renda que ela tinha era ser secretária de Jung. E ela sabia que a qualquer momento ele iria falecer e sua fonte de renda, seu trabalho, iria acabar. Do que ela iria viver? Então ela sabia que se fosse coautora de um dos livros mais importantes de Jung, ela teria royalties, ela ganharia dinheiro para o resto da vida. Ela não era boba nesse sentido. Então, de 1957 em diante, ela não deixava ninguém se aproximar de Jung para nada que não fosse coisas mais pontuais. Mas quando se tratava da biografia, ela barrava todos. Era ela quem atendia o telefone, era ela que respondia as cartas, era ela quem dava os recados, ou seja, ela definia, a Aniela Jaffe, quem poderia chegar ou não perto de Carl Jung em 1957, 58 e 59. Claro que isso gerou muita preocupação nas pessoas, e o Kurt Wolff e outras pessoas que eu não vou citar aqui, porque é muita gente, acabaram achando meios de chegar a Jung. Mas realmente Jung não sabia o que ela estava escrevendo ou não, mas ao mesmo tempo ele dava carta branca para ela, porque ele confiava nos insights dela. E ele deixou isso registrado por escrito e falou para várias pessoas: eu confio no trabalho de Frau Jaffe, né? Então deixem ela trabalhar. Em algum momento, em 58 ou 59, Aniela Jaffe comentou com Kurt Wolff que ficava aborrecida de vez em quando, mesmo que eventualmente, ter que interferir no monólogo de Jung, inserindo coisas e alterando coisas para que ficasse melhor o entendimento a respeito do que ele dizia. Isso deixou Kurt Wolff e os editores da Pantheon de cabelos em pé. A desconfiança deles
estava confirmada nessa fala de Aniela Jaffe. Ela estava escrevendo uma biografia de Jung que talvez não fosse o que ele estivesse ditando. Ninguém mais sabia o que era que Jung estava ditando, e o que ela estava escrevendo de modo deliberado. Em 1960, a Aniela Jaffe entregou então um rascunho praticamente pronto da autobiografia de Jung para o Kurt Wolff, para os tradutores, para os editores, para que eles pudessem começar a mexer, e muitas revisões foram feitas na biografia dele, muitas dúvidas ficaram, e em 1961 o Jung falece sem ver a biografia publicada. Ele não queria realmente que ela fosse publicada em vida, mas ele também não conseguiu ver a edição terminada. Existe muita controvérsia em torno da biografia do Jung. Eu tenho a minha versão aqui, que com o título final Memórias, Sonhos e Reflexões, está aqui, né, uma ótima biografia. Tem uma introdução da Aniela Jaffe, uma introdução super fofa e linda, né, que não deixa transparecer todos os conflitos envolvendo a criação dessa biografia, e foram muitos, não falei aqui nem 10%, porque senão só a biografia do Jung, a construção, sem citar a Aniela Jaffe, já levaria um vídeo de 1 hora e pouco. Tá? É um livro muito bom, um livro muito interessante, que nos aproxima de Jung, sim, e muitas pessoas especulam que, por exemplo, apenas os 3 primeiros capítulos tenham sido escritos pelo Jung. Todo o resto teria sido de Aniela Jaffe. Qual é a importância de Aniela Jaffe na psicologia junguiana? Foi ela quem ajudou Jung a escrever a sua autobiografia, e ela foi a secretária dele, auxiliando ele em pesquisas mais para o final da vida. Então, sim, graças a ela, nós temos uma biografia de Jung, não podemos negar. Agora, toda a controvérsia em torno da criação dessa biografia é complicado. Muitas outras mulheres participaram da vida de Jung, muitas outras mulheres auxiliaram na construção da psicologia analítica. Falar de todas elas é um trabalho hercúleo, mas não dá, gente. Então, o meu critério de mulheres sobre as quais eu queria falar foram aquelas que estiveram mais próximas, que compreenderam melhor a teoria de Jung, que conseguiram escrever melhor sobre a teoria de Jung e auxiliar ele a levar suas ideias adiante. Jung teve amigos homens, mas quem mais levou adiante as ideias de Jung através de trabalhos próprios foram as mulheres. Tá? A Aniela Jaffe tem alguns livros escritos, vou deixar para vocês aqui algumas dessas capas. Foi um prazer enorme fazer essa série de vídeos, porque a gente acaba vendo a continuação do trabalho de Jung através dessas mulheres incríveis e que merecem ser respeitadas, honradas e amadas por todos nós. Em breve teremos outros vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, de coração. Sigo tomando meu café e até lá.